Olá pessoal, em virtude de todo esse problema com o coronavírus, eu vou estar gravando videoaulas com o objetivo de a gente tentar posteriormente recuperar algumas aulas. Então, como vocês sabem, não estamos de férias, estamos todos isolados em casa, então podemos aproveitar esse momento para continuar estudando. Então, com esse objetivo, eu vou toda semana gravar uma videoaula que corresponde à aula que eu daria naquela semana, propondo também atividades que vocês vão poder postar no SIGA, para que eu possa utilizar isso ali, quem sabe futuramente, para converter em notas, mas também para converter em frequência, ou seja, a participação de vocês, Então, como vai ser feito posteriormente, depende do que o Instituto vai decidir, mas para já tentar adiantar, eu vou passar essas aulas para vocês e gostaria muito que não deixassem para depois, realmente aproveitassem esse momento. Senão, o que pode acontecer é que a gente vai ter que ficar muito tempo recuperando aulas. Uma parte com certeza vai ter que recuperar. Nas férias de julho provavelmente vai ser recuperação de aulas, mas dependendo do tempo que a gente ficar com essa problemática do coronavírus, talvez a gente tenha que dar aula em final de dezembro, janeiro inteiro. Então, para tentar minimizar o máximo, eu gostaria de me adiantar e gostaria da participação de vocês para o aprendizado, para fazer essas aulas, que mesmo sendo à distância, não tem problema nenhum, nós vamos aprender também. Nós estamos num curso de tecnologia, então vamos realmente aproveitar a tecnologia de ensino à distância para poder avançar. Muito bem, aqui eu vou passar então alguns slides inicialmente. A aula dessa semana seria então sobre processadores, então o assunto aqui é processadores, na disciplina de hardware e sistemas operacionais. Vamos lá então. Esse aqui é um modelo, modelo de von Neumann, é um modelo que eu até já comentei em sala de aula, que foi criado antes de existir os computadores, mas seria um modelo básico para a construção dos computadores, que seria aquele entrada, processamento, saída. Então aqui tem um mais elaborado, o Garfield meio brabo aqui querendo cortar o computador no meio, mas não vamos fazer isso, Então entrada e saída aqui, input, output, seria a forma de entrada de dados para ser processado, e a saída. A entrada, basicamente o teclado, mas dentre vários outros periféricos, e a saída, por exemplo, a tela do computador. Essa informação que vai entrar para o processador a gente considera como sendo esse retângulo, com uma cor, eu acho que é verde ou azul, não tenho certeza. Esse retângulo aqui, então, identifica o processador. O que o processador tem dentro? A parte básica dele é esse aqui, Control Unit, que é a unidade de controle, e Arithmetic Logic Unit, unidade lógica e aritmética. Então, a unidade de controle, como o próprio nome já diz, ela faz o controle de tudo que entra e sai no processador, como e porquê e para onde vai. E a unidade lógica e aritmética vai fazer o que? Os cálculos e a parte lógica também. Note que tem um pequeno retângulo aqui dentro, que é chamado de acumulador, também conhecido como registrador. Nada mais é do que uma pequena memória, é uma memória que fica dentro do processador. Essa outra memória que está fora do processador é a chamada memória principal ou a memória RAM, Random Access Memory, memória de acesso livre, é aquela memória de trabalho. Então, além dessa memória RAM, existe uma outra memória aqui dentro do processador, que é o acumulador ou registrador. Ela é executada muito mais rápida do que a memória RAM, justamente por estar dentro do processador. E aqui são executadas as instruções. O tamanho dela é menor, bem menor do que a memória RAM, mas a velocidade é muito maior. Ela precisa ser usada também sempre. Próximo slide seria basicamente o mesmo modelo com alguns detalhes a mais. Aqui também temos a entrada, interface de entrada, temos a interface de saída, alguns exemplos aqui: monitor, impressora, entrada, teclado, mouse, etc. Aqui tem uma coisa diferente que não tinha no anterior, que é o sistema de barramento, quer dizer, já mostra aqui que as informações, os dados para passar do processador para outros dispositivos e vice-versa,
precisa passar por algum caminho, né? Esse caminho é o sistema de barramento, né, que existe na placa-mãe, nas placas em geral, nos dispositivos do computador. Então, seria o caminho para por onde vão transitar os dados, as informações. Por exemplo, aqui está passando informação entre a memória RAM e o dispositivo de entrada, né, ou saída, através do barramento. Aqui também tem a memória ROM. A memória ROM ela é diferente da memória RAM porque ela é uma memória somente de leitura, Read Only Memory, abreviação, né? É uma memória que vem gravado de fábrica, um programa, um chip, que fica dentro do computador e é o primeiro programa que é carregado assim que você liga o computador. Sim, então o primeiro programa que é executado não é o sistema operacional. O primeiro programa que é executado assim que você liga o computador é um pequeno programa que vem dentro da memória ROM. Ela vem ali nessa memória ROM justamente para não ser modificada pelo usuário. Então ela vem gravada de fábrica. E qual é o objetivo dele? Bem dizer, acordar o computador, né, e fazer um check-up geral no computador. Por exemplo, o teclado está conectado, memória RAM está conectada, a tela, os dispositivos principais. Se tudo isso estiver ok, aí sim ele vai, como última função dele, buscar um sistema operacional em alguma mídia, né? Seja no HD, seja no pendrive, ele vai buscar em alguma mídia o sistema operacional para poder passar o controle para ele. A partir desse momento, o sistema operacional é que assume o controle do hardware, né? Caso não encontre o sistema operacional em nenhuma mídia, ele vai dar uma mensagem de erro, não existe sistema operacional, okay? Mas ele faz aquele check-up inicial sempre, né? Aqui no ladinho, então, temos aqui embaixo primeiro, tem a outra memória, que é a memória externa, então, né? Seria diferente da memória ROM que vem internamente, com aquele programa básico, né? A memória RAM é a memória de trabalho que ela, assim que você desliga o computador, perde todas as informações que tinha nela, porque é uma memória só no momento que você está usando o computador. Então você perde tudo, mas se você quiser resgatar a informação que você estava trabalhando depois, você precisa gravar isso numa memória externa, no HD, por exemplo. Mesmo ele ficando dentro do computador, ele é considerado memória externa, né? Aqui tem disco flexível, já bem antigo, né? Mas está aqui CD-ROM, fita magnética ou outros dispositivos, pendrive, que não está aqui, mas muito utilizado hoje em dia. E aqui no lado está justamente a CPU, né, o chip de CPU, ou também chamado microprocessador, que tem novamente aqueles elementos vistos no slide anterior: a unidade lógica aritmética, o registrador e a unidade de controle. Okay? Vamos lá. Aqui temos duas fotos, né, dos principais fabricantes de processadores do mundo, que é a AMD e a Intel. Existem outros fabricantes, até existem outros fabricantes, mas diria assim que 95% dos processadores no mundo são fabricados ou pela AMD ou pela Intel, né? E os outros são muito específicos para algo bastante singular, né? Então o chip onde ficam localizados os elementos da CPU é chamado então de processador. CPU ou CP, né, que é Central Process Unit, do inglês, ou Unidade Central de Processamento, é o chip principal de interpretação de comandos de um computador. O que ele faz? Processa as instruções, executa os cálculos, gerencia o fluxo de informações pelo computador e toma decisões de acordo com as instruções armazenadas na memória. Aqui tem um conceito do que é um programa, vocês já sabem, né? Se caracteriza por uma série de instruções que o computador deve executar. Basicamente aquela série de comandos, né? Mas a nível mais baixo vai se transformar em instruções, né? Essas instruções, bem como os dados necessários, são encaminhados à memória principal. Então, nem tudo que está no processador está na memória principal. A memória principal, o processador ele vai resgatando o que tem na memória principal à medida que ele vai necessitando para fazer um cálculo, algum processamento. Então, para a unidade de controle são enviadas instruções e, então,
em relação a cada uma delas é feita uma análise. Depois da análise, se for o caso de utilização de dados, esses são buscados também na memória. E a instrução é processada, então, na unidade lógica e aritmética. Sobre a unidade de controle, então, contém as instruções da CPU para executar os comandos. Então, lembra quando a gente estudou sobre RISC e CISC, né? A gente viu que o RISC é aquele tipo de processador que tem menos instruções, vem com menos instruções, né? E o CISC é aquele que vem com mais instruções. Instruções, ou podemos interpretar aqui como sendo comandos, mas não é exatamente isso. Mas para facilitar, como vocês estão já programando e estão usando comandos, podemos, como analogia, usar os comandos. Você dá um comando para somar números. Então, podemos entender como se fosse uma instrução, né? Um comando para subtrair, e assim vai. Então, o conjunto de instruções faz diferença, se é um RISC ou CISC. Hoje em dia a gente sabe que, na verdade, são todos os processadores híbridos, na verdade, né? Misturam um pouco do outro. E essas instruções que vêm de fábrica, elas ficam gravadas, ficam justamente na unidade de controle. Ó. O conjunto de instruções embutidos nos circuitos da unidade de controle é uma lista de todas as operações que a CPU é capaz de executar. Fica ali na unidade de controle, dentro do processador. O que faz a unidade de controle, então? Entrada e saída, o I/O, né, input e output, da informação, executa as operações, comanda o funcionamento da unidade lógica e aritmética, informa as demais unidades o que fazer e quando fazer. É o chefe do processador, então, né? O que entra e o que sai, ele tem um controle. E a unidade lógica e aritmética? Executa as operações lógicas e aritméticas requeridas pelos programas. Seria a calculadora do microprocessador, né? Então aqui tem alguns exemplos de soma, subtração, multiplicação, divisão, né? Dentre outras. E as lógicas, né? AND, OR, NOT, né? Que é a parte lógica, que a unidade lógica e aritmética também faz. A CPU ou CPU, então, CPUs que são fabricadas por empresas diferentes têm conjunto de instruções diferentes, sim. Né? Eles podem colocar mais ou menos instruções, elaborar do jeito que quiserem, né? Modelos de CPUs fabricadas pela mesma empresa também podem ter, cada uma, um conjunto de instruções diferentes. Isso acontece quando o processador recebe uma atualização para ser lançado no mercado. Vou botar o exemplo aqui, o processador da Intel, o i7. Né? Foi lançado o i7 de primeira geração. Aí, um tempo depois, foi lançado, não um novo processador exatamente, mas com alguma atualização, talvez com algumas instruções, ou alguma forma de processar mais rapidamente. Aí veio o processador i7 de segunda geração, depois de terceira geração. Então ele pode ter números de instruções diferentes dos anteriores, né? Mesmo sendo da mesma família. Por isso, os fabricantes agrupam CPUs em famílias com um conjunto de instruções semelhantes. É uma forma de organizar, né? Esses upgrades de processamento, de processador, que são fabricados, né? Bem, pessoal, vou deixar aqui agora uma atividade para vocês. Essa atividade, então, é para montar um mapa conceitual dos principais modelos de processadores. Eu falei sobre processadores, falei dos dois principais, Intel e AMD. Então eu quero que vocês busquem na internet, busquem informações sobre tipos de processadores, os principais tipos de processadores, e coloquem isso no mapa conceitual. Mas o que é mapa conceitual? Vamos abrir um exemplozinho aqui. Vamos abrir um exemplo. Por exemplo aqui, estão visualizando aqui, né? Aqui, jogo no computador. Quem faz? Um programador, através de software. Então é uma forma de desenhar uma certa lógica, quase como um fluxograma, né? O jogo de computador também quem pode fazer é os professores. Através do quê? De algum software, né? O jogo no computador também pode ser usado em aula, se bem que eu não deixo usar em aula muitas vezes, né? Mas a fim de ajudar na aprendizagem, aí sim, né? Eles estimulam a criatividade. Então é uma forma de eu desenhar através desses nós aqui, né? Desses vários nós, de eu desenhar alguma informação. Ao invés de escrever isso aqui tudo em forma textual,
né, em 2, 3, 4 parágrafos para escrever isso aqui, de forma desenhada já eu mostro, né? Deixa eu ver mais algum exemplo aqui. Tem outros maiores, outros menores, né? Então aqui, componentes do computador, parte externa e interna. Então, ordenou dessa forma, né? O que tem na parte externa do computador? Tem cabo de energia, estabilizador, e assim vai, interna. Aí fazer limpeza, aí testar, placa-mãe, que é a parte interna, né? Então, é uma forma de mostrar imagens, né? Para facilitar o entendimento rápido sobre algum assunto. Esse é o objetivo, né? Então, vocês vão montar usando a criatividade de vocês. Como vocês quiserem, vocês vão montar. Só que vão botar o que ali? Nesses nós, vão colocar os principais processadores que vocês encontrarem. Por exemplo, tem o i7, tem na época do Pentium, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, e assim vai. Então vocês vão procurar um pouco a história, pode fazer até de forma cronológica, se quiser. Pode fazer pelos fabricantes. A forma como vocês organizar vai ser de acordo com a criatividade de vocês. É importante que vocês coloquem isso em forma de mapa conceitual. Okay? O que mais aqui? Só que vocês vão fazer esse desenho como? Usando qualquer aplicativo? Não, vocês vão usar esse aplicativo aqui, ó, Go Conquer, né? Esse aplicativo aqui, vamos ver se eu tenho aberto aqui. Esse aplicativo aqui, ó, lá no Go Conquer, então vocês vão entrar lá, vão fazer um cadastro, é gratuito, tá, pessoal? Vocês vão se cadastrar. E aqui vocês vão explorar como é que funciona esse aplicativo. Vocês são da computação, vocês têm que conseguir aprender sozinho aqui como usar. Mas é bem simples, bem fácil, né? Ele faz mais coisa do que mapa conceitual. Aqui tem um vídeo que demonstra o que ele faz exatamente, né? Até vou passar esse vídeo aqui então para vocês já visualizarem, ter uma visão geral do que ele faz. Imagine ter as ferramentas e o conteúdo que você precisa para tirar o máximo. Opa, me perdi aqui, tá? Vou voltar aqui. Imagine ter as ferramentas e o conteúdo que você precisa para tirar o máximo da sua aprendizagem. Imagine fazer parte de uma comunidade que lhe dá o poder para atingir o seu potencial. Seja você professor ou estudante, sua jornada começa com GoConquer. Crie conteúdo dinâmico com nossos mapas mentais, quizzes, notas, flashcards e slides, e desenvolva sua própria aprendizagem. Nossas ferramentas permitem que você desenvolva ideias, teste suas habilidades, acompanhe o progresso e melhore o seu potencial de aprendizagem. Encontre recursos relevantes para a sua jornada em nossa biblioteca comunitária. Compartilhe com amigos, grupos, o mundo inteiro. Eu não tenho privado. É a sua jornada. Você escolhe para onde ir. Se você quer aprender em casa, na escola, na universidade ou no trabalho, a ideia é simples. É você assumindo o controle. Junte-se a milhões de estudantes e educadores de todo o mundo. Aumente o seu conhecimento ainda mais com GoConquer. Muito bem, então nós vamos usar essa ferramenta, então, esse aplicativo, né, para montar um mapa conceitual, que eu chamei aqui, lá ele chama de mapas mentais, né? Tem vários nomes dados para essa forma de representar, né, as informações. Então vocês vão entrar nele, se cadastrar lá, explorar e montar o mapa de vocês, ok? Vocês vão postar depois isso aqui no Cigar, né? Coloquei aqui até dia 24 de março. Outra informação aqui também, ó, leitura. Antes também fazer a leitura desse texto aqui, está lá no tecmundo.com.br, vai ajudar vocês a montar o mapa conceitual. Tem bastante informação aqui, deixa eu abrir aqui também. Tá? Um pouquinho, deixa eu achar aqui.
Aqui. Nesse site aqui, então, Tecmundo, né? Deixa eu ampliar aqui para ficar mais fácil. A história dos processadores, olha só. Aqui vocês vão ver a história do processador. Esse artigo aqui é meio antigo, tá? Pode ver aqui, ó. 16 de junho de 2011. Mas não tem problema. Ele é antigo, mas o objetivo da gente é ver essa história mesmo, né? Então, vale a pena fazer a leitura. Então aqui fala sobre o processador, quando começou, até que mostra a foto do grande ENIAC, né? O ENIAC foi um dos primeiros computadores, né? Feito lá nos anos 40, um pouco antes. Então começou ali com o ENIAC, então mostra aqui como é que foi fabricado um pouco, né? Como foi desenvolvido, o pessoal trabalhando aqui. Esse aqui já é o EDVAC, né? O EDVAC. Também a forma como ele foi trabalhando, na época era tudo muito mais complicado, né? Para conseguir operar um computador desse, tinha que ser cientista, matemático, não só programador, né? Processadores modernos, então quando começou a era do x86, da Intel. Então tem um pouquinho da história aqui, é bem bacana, vocês dão uma boa lida aqui, vocês vão ter subsídio para fazer o mapa conceitual. Ó, a Intel aqui. A lei de Moore, a famosa lei de Moore, que não sabe o que é ainda, vai descobrir lendo o texto. A era dos multicore, né, quando deram mais do que um núcleo de processador, né, a era dos 64 bits. Também interessante, ó, a era dos pentios aqui. Tem bastante subsídio aqui para vocês montarem o mapa conceitual de vocês. Então, aqui. Deixa eu voltar aqui então. Então, revisando aqui, a atividade 1 vai ser montar esse mapa conceitual, né, dos principais modelos de processadores. Vocês lendo então esse artigo aqui já vai ajudar, vai ter uma visão geral, tem alguns nomes ali que você pode estar utilizando para colocar no mapa conceitual. Mas pode pesquisar outras fontes também de leitura, né, o próprio slide aqui também. Okay? E vocês vão estar postando até dia 24 de março, então, da semana que vem, uma semaninha aí para fazer, para ali eu vou saber que vocês estão participando, estão fazendo, e posso validar isso, possivelmente, mais para frente. Tudo vai ser decidido pelo Instituto posteriormente, claro, mas não gostaria de deixar vocês aí também sem continuar os estudos, né? Vamos fazer isso. Ok, pessoal? Então, boa atividade a todos. Se tiverem alguma dúvida, mande mensagem para mim que eu vou estar respondendo para vocês. Um grande abraço e até a próxima videoaula, que vai ser semana que vem. Semana que vem eu vou postar uma nova videoaula da próxima semana. Tchau, tchau, bom final de semana.